gravação. Imagino que já está gravando. Então deixa eu alternar aqui para o material. Vamos lá. Aqui sempre tem uma coisinha que é começar assim e depois inverter para essa parte. Muito bem, hoje a gente vai dar sequência então, falando aí a respeito de ciência e fé. E eu estava imaginando que a gente poderia pensar, por que a gente está falando desses assuntos, né? Por que não falar da Bíblia, das histórias da Bíblia? Por que a gente está entrando num assunto, como eu posso dizer assim, um pouco diferente, né? Eu acho que tem um versículo que ilustra bastante a razão do porquê que a gente está nessa jornada de falar sobre esses assuntos que geram dúvida, que são polêmicos, que é o que está aqui em 1 Pedro, no capítulo 13, versículo 15, e eu destaquei aqui nesse amarelinho, né? Acho que esse versículo conta muito da importância da gente estar sempre preparado para responder para as pessoas qual que é o motivo da nossa esperança, da nossa fé, né? Então, assim, é importante que a gente tenha uma visão espiritual e cristã a respeito de temas que a gente sabe que são polêmicos, que são sensíveis, tá? Porque no final das contas as pessoas podem perguntar, né? E é importante que a gente tenha uma resposta que seja coerente com aquilo que nós acreditamos e também que seja alinhada com aquilo que está nas escrituras, né? De certa forma. Então acho que essa é um pouco da razão do porquê que a gente está entrando nesses assuntos que são diferentes. E, dando seguimento, a gente estava falando a respeito da criação, né? Criação e a Bíblia. E aí esse foi um slide que nós vimos na semana passada, falando sobre os 6 dias da criação. E recapitulando um pouco aquilo que a gente viu na aula anterior, né? Os 6 dias da criação, que a gente encontra lá no primeiro capítulo de Gênesis, eles não são dias que contam do ponto de vista científico como que as coisas foram criadas. Então, ali não vai ter a explicação, o detalhe, né, científico de como que surgiu a planta, a vida vegetal, as aves. Não, a gente não vai ter esse detalhe todo. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque quando esse relato foi entregue a Moisés, né? Porque Moisés, nós acreditamos que escreveu o livro de Gênesis. Moisés, ao registrar esse relato, ele teve 2 cuidados que eu acho muito importantes, né? O primeiro cuidado de escrever de uma forma que todo mundo, em qualquer lugar e em qualquer tempo, pudesse entender aquele relato de uma forma bastante clara, de uma forma bastante objetiva. O segundo aspecto, que eu acho que foi muito interessante aí quando Deus revelou a criação de todas as coisas para Moisés, é que Moisés deixou esse relato de uma forma muito poética. Então, é muito curioso, porque parece mais um hino de como Deus criou todas as coisas do que necessariamente um registro detalhado de como que surgiu cada componente que a gente tem aqui no nosso pequeno planeta, né? Mas esses 6 dias, a gente também comentou isso na semana passada, eles estão muito alinhados, inclusive, com as descobertas que a geologia vem divulgando ao longo dos anos, né? Ao longo dos séculos. Então, se a gente pensar no nosso planeta, para que esse planeta pudesse ter vida, as condições climáticas e a atmosfera tinham que ser necessariamente favoráveis à sustentação da vida, porque senão a vida aqui não ia conseguir se perpetuar. Então, quando a gente vê num segundo dia
Moisés relatando, olha, tem um firmamento, tem águas que ficam embaixo, tem águas que ficam em cima. O que Moisés quer representar com esses versos, né, falando a respeito da criação, é que, olha, nesse momento, Deus criou as condições necessárias para que esse planeta fosse sustentável do ponto de vista da vida, né? A vida ser sustentável nesse planeta, conseguir se manter, né? E isso faz todo sentido do ponto de vista científico também, né? Se a gente não tivesse a atmosfera que nós temos, com os componentes, os elementos químicos que existem nesse planeta, a vida aqui não conseguiria se manter, né? Depois a gente tem a vegetação, a vida vegetal, quando Deus fala, olha, produz a relva, árvores que deem fruto e frutos que tenham semente, né? Eu até faço uma pausa aqui para a gente ir para o texto, porque eu acho muito curioso, né, quando Deus determina isso, né? Então ele fala aqui, ó, exatamente no versículo 11, né, que a terra produz a relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem frutos segundo as suas espécies, cujas sementes estejam no fruto sobre a terra. Por que isso é curioso, né? Porque Deus cria a vida vegetal e determina que a própria vegetação se perpetue dentro dessa criação, porque não dava para ele criar e a própria vida vegetal morrer, porque precisava de alguém toda hora criando de novo e de novo e de novo. Então ele cria um ciclo aonde nasce a planta dá o seu fruto, o fruto tem o necessário para que continue aquela espécie de planta, né, de maneira contínua. É muito bacana ver essa preocupação de Deus em fazer com que a vida continue acontecendo depois da ordem que ele deu para a criação. Vamos lá. Depois tem o tempo. Então, aqui eu acho uma coisa muito, muito bacana, né? Porque às vezes você pensa assim, Deus criou os luminares, colocou o sol e a lua, e dá a sensação de que a lua estava, o sol, aliás, a terra estava boiando no espaço, e aí Deus começou a pintar as estrelas, aí colocou o sol ali, colocou, então imagina a lua aqui, aliás, a terra aqui, aí Deus coloca a lua, coloca as estrelas, coloca o sol, como se aquele corpo fosse a única coisa que existisse no universo. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Não surgiu, né? Se você lê o primeiro versículo, ele cria os céus e depois a terra. Então tem o espaço sideral e depois Deus vai forma a terra. Então esse momento da criação, e aí é muito bacana quando a gente lê o texto, porque esse momento da criação, Deus está usando todos esses elementos que foram criados, né? Os luzeiros para governar, né? Coloca no firmamento, né? Por quê? Porque neste momento que a gente entende que esses luzeiros que foram criados, eles servem exatamente para determinar os tempos. É o que a gente vê aqui logo nesse comecinho. Dia e noite, sinais para as estações, para os dias, para os anos. Então, ao invés de a gente tentar entender como que pode ter acontecido uma coisa dessa, de Deus ter colocado a terra aqui, depois ter colocado o sol, a lua, não é o objetivo desse versículo, não é explicar isso, porque não é isso que o versículo está falando. O que o versículo está falando é que Deus, quando estabeleceu a sua criação, ele usou estes elementos, né, o sol, a lua, as estrelas, para servir de sinal para os homens e também para ajudar os homens a determinar o tempo, os anos, as estações, porque se a gente não tivesse visão dessas coisas, se a nossa atmosfera fosse cerrada ao ponto de que a gente não pudesse ver o sol e as estrelas, a lua, a gente não teria essa referência
do tempo. E nem a gente também teria a referência do espaço. Porque presta atenção, para as pessoas poderem viajar naquela época, quando não existia GPS, nem bússola, as pessoas elas se orientavam exatamente pela posição do Sol, da Lua e das estrelas. Então, como o Sol sempre nascia, né, do leste, se a pessoa estava indo na direção contrária, ela saberia que para voltar, ela precisava caminhar exatamente no sentido contrário, que era o sentido aonde o Sol estava nascendo, o leste. Tá? Se ela precisava ir para o sul ou para o norte, ela poderia usar o Sol como referência para poder se movimentar pela superfície da Terra. Então, é incrível a gente ver como que Deus ensinou o homem, através desses itens que foram criados, a poder andar aqui pela Terra e saber se achar. E também medir o tempo e as estações, porque aí você sabe, né? O Sol nasce uma vez, se põe, e aqui eu sei que não é o Sol que nasce, é a Terra que está dando a sua volta aí, em torno dela mesma, e também em torno do Sol. Mas do ponto de vista de um observador que não está no espaço, a visão que Moisés tinha e qualquer pessoa teria é essa. O Sol está nascendo, ele se põe e depois as estrelas aparecem, então a gente consegue navegar por isso. Isso foi importantíssimo, porque quando o homem começou as suas descobertas marítimas, né, saindo da Europa e indo para outros continentes, né, América do Norte, do Sul, Oceania, o sul da África, ele precisava das estrelas para poder encontrar as melhores rotas de navegação e poder ir e voltar de uma forma que ele não se perdesse, ficasse lá boiando no oceano sem saber para onde vai. Acho isso fantástico, né? Detalhes que estão lá, mas se a gente pensar um pouco, falar assim, meu Deus, como que Deus teve até esse cuidado de não deixar um planeta que a gente ficasse perdido aqui sem saber para onde a gente está indo. Continuando, no quinto dia, a vida marinha, os peixes, os anfíbios, os répteis, né? Mas também as aves. E no último dia, que está aí no finalzinho de Gênesis 1, de 24 a 31, Deus cria então a vida terrestre e coloca o homem nesse planeta azul. Mas dando seguimento, pergunto para vocês, e aqui não tem resposta certa ou errada, tá? Vocês acham que aquilo que Deus criou em cada um daqueles dias foram dias de 24 horas ou foram momentos na criação e não necessariamente algo que durou 24 horas, poderia ter durado muito mais tempo? Quem arrisca? Val. Eu acho que foi momentos, 24 horas. Acho que não deu para fazer em 24 horas. Deus poderoso para fazer, pode, mas você acha que não eram necessariamente dias de 24 horas? Muito bem. E Paulinho, alguma opinião? É tudo teoria, né? Na verdade, é tudo que a gente não sabe afirmar. O que no hebraico a palavra dias aí interpreta? Como é que traduz? Uma ótima pergunta. A palavra dia em hebraico, ela tem dois sentidos, que inclusive são os mesmos sentidos que a gente usa no nosso dia a dia. O dia de 24 horas. Então, quando fala um dia, é um dia de 24 horas, mas também representa um momento que não necessariamente tem apenas 24 horas. E a gente usa da mesma maneira. Quando você fala assim, um dia eu vou viajar para o Nordeste. Não quer dizer que você vai fazer isso em um dia. Quer dizer que em algum momento você vai fazer uma viagem e não necessariamente essa viagem vai durar só um dia. Vocês percebem? Então o dia, no sentido hebraico,
Ele tem a mesma conotação que a gente usa aqui. Ele pode representar 24 horas ou pode representar um momento que não necessariamente tem apenas 24 horas. Né? Eu penso que seja 24 horas, porque se Deus criou o Sol, a Lua para ter o tempo, mas eu acho que também não tem importância isso pra gente. Se foi em um segundo, o que importa é o que a gente acredita, que ele criou. Né? Se foi, qual que é a situação, a etimologia, para mim não importa tanto. Importa que naquilo que eu acredito. Então eu vou trazer para vocês 4 pontos de vista relacionados à palavra dia. Aqui foi tirado da obra do Charles Riley, Teologia Básica ao Alcance de Todos, onde ele apresenta, a partir da etimologia, né, que é uma questão de semântica, né, da palavra dia, quais são os pontos de vista que foram criados. E aqui não tem, como eu falei para vocês, não tem certo ou errado, tem aquilo que você entende que seja, a tua interpretação. E eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem, de não querer fazer com que você acredite naquilo que você acha que pode ser diferente. Então, você pode ser diferente, né? Porque nesse momento aqui não tem certo e errado. Então, o primeiro ponto de vista relacionado à palavra dia é a visão literal de que Deus criou as coisas em 24 horas. Esse é o primeiro ponto de vista que existe quando a gente lê esse poema da criação. O segundo ponto de vista é que esse dia, na verdade, representa uma era, né? Um momento, né, que pode durar séculos. E por que se usa esse ponto de vista? Porque se pensa aquele versículo que diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então, para Deus não faria diferença se ele fez isso em 1 milésimo de segundo ou em 1000 anos, porque o tempo para ele não é tão absoluto como é para a gente. Né? Não faz tanta diferença assim. Essa é a segunda, e essa visão acomoda muito bem as eras geológicas que a ciência acredita que existiram no nosso planeta. Porque aí você tem esses momentos que são, na verdade, séculos, milênios, quanto tempo for necessário. E para eles, ok. Então, se esse dia for uma era, funciona igual. Outro ponto de vista que existe é que também foram períodos de 24 horas, mas eles não foram sucessivos. Deus cria, deixa lá, cria em 24 horas, deixa a criação andando, depois ele volta, cria mais outra coisa num segundo momento, que também dura 24 horas, deixa a criação andando sozinho, depois volta a terceira vez e assim ele vai criando. As coisas duram as 24 horas, mas não necessariamente na sequência. 24 horas aqui, depois amanhã, volta depois não. Ele vem, cria, deixa a criação funcionando, depois, num determinado momento, ele volta novamente e continua a sua criação. E o quarto ponto de vista é que Moisés, ao escrever esse relato da criação, esse poema, ele coloca esses dias não como os dias que Deus criou, mas os dias em que Deus contou para ele. Então, no primeiro dia que Deus contou para mim a criação, ele disse que fez tal coisa. Aí no segundo dia, quando ele me contou de novo, ele disse que já fez tal coisa. Então, o quarto ponto de vista não está muito relacionado com a criação em si, mas as ocasiões que Deus revelou para Moisés, e Moisés registrou isso como primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e por aí vai.
Aqui eu acho que é um pouco mais difícil, né? Porque o texto não parece indicar isso, parece realmente um relato construído e não a ocasião que Deus aparece e fala: olha, deixa eu te contar como eu criei as coisas. Eu fiz o céu e a terra. Aí passa um tempo, deixa eu continuar aquela história que eu estava te contando. Então, depois que eu criei os céus e a terra, eu fui e criei a atmosfera. Aí passa um tempo, lembra que a gente estava falando da criação? Então, depois que eu criei a atmosfera, eu fui e coloquei, né? Não parece ser desse jeito, mas são os 4 pontos de vista mais comuns dentro da teologia, né? Que explicam aí o que significa esta palavra dia. Então pode ser literal, pode ser era, pode ser literal, mas não necessariamente na sequência. Pode ser que Deus cria, espera um tempo, volta, cria de novo e por aí vai, porque todas essas visões, elas acomodam muito bem essa ideia representada aí na etimologia da palavra dia. Tudo bem? Então, não tem resposta certa aqui. E pensar de uma dessas 4 maneiras, ou ter a tua própria maneira de pensar, também não está errado. Porque já que a Bíblia não especifica exatamente, o que nós temos aqui são pontos de vista. Você pode ter o seu, você pode ter concordar com qualquer um desses, mas como a pastora falou, isso não muda aquilo que a gente acredita, que é Deus, criador de todas as coisas. Então, se foi 24 horas, se foi 24 segundos, né? Se foram eras para a criação, acho que não tira o mérito de Deus como criador de todas as coisas. Vou falar o que eu acredito, tá? Eu acredito mais nessa segunda opção, tá? Mas é porque para mim faz sentido, não que eu não tenha a pretensão de estar certo, porque não tem resposta certa aqui, tá? Então, você acreditar que foi 24 horas não está menos certo do que quem acredita que foi, de repente, a visão 3 ou a visão 4. Mas eu trouxe um versículo aqui para a gente refletir um pouquinho, tá? Que é esse que está em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. Aqui atrás a gente vê que 24 até 31, Deus cria todas as coisas, inclusive o homem e a mulher. Nesse trecho aí correspondente ao 6º dia. Mas olha só esse relato aqui, como que ele é curioso, né? Ele diz o seguinte, né, que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida. Deixa eu colocar aqui o apontador para a gente acompanhar melhor. Aqui. Opa, deixa eu voltar. Plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs o homem nesse jardim, do solo ele fez brotar as árvores agradáveis à vista para servir de alimento, colocou no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? E também a árvore da vida, tomou o homem, colocou no jardim para o cultivar e guardar, ordenou o homem que comesse livremente de tudo que tem no jardim, exceto o conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ele comer, ele morreria. Então aqui nós estamos no versículo 17. No versículo 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para que desse o nome, e o nome que Adão desse seria o nome que esses animais teriam. E aí o homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves, os animais selvagens, mas para o homem não tinha uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Versículo 21, então Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, trouxe uma das costelas, da costela que ele havia tirado, o Senhor formou uma mulher e a levou até ele. A pergunta é, tudo isso aconteceria em 24 horas? É para refletir, não é para responder. Tá?
Deus planta um jardim, coloca o jardim, traz todos os animais, as aves e fala, pode dar o nome. Ou tinha muito pouco, né? Ou então, aí Adão dá o nome para todos eles, cuida do jardim e depois Deus vai, cria uma mulher, traz essa mulher para Adão. E a pergunta para a gente refletir é, daria para fazer tudo isso em 24 horas? Sim, Adão dormiu. Acordou, dormiu. Dormiu, acordou, né? 24 Tá? Então, só para refletir, acho que não tem resposta aqui, né? Então, eu acredito que Deus ele é poderoso para fazer tudo, mas eu acredito que o homem também tem as suas limitações. Então, não estou dizendo que não estou, né, querendo incentivar você a acreditar na versão 2 de Dias Eras. Eu simplesmente, ao ler esse versículo, me dá esta sensação de que fazer tudo isso aqui em 24 horas, o homem seria pouco tempo para ele criar todas as coisas. Deus cria, leva para o homem dá nomes, cuida do jardim, tudo acontece em 24 horas e aí depois Deus ainda vai e faz a mulher. Mas não quer dizer que por conta disso essa visão está certa. Não é isso. É simplesmente uma questão para a gente pensar e refletir. Tudo bem até aqui? Por isso que fica a pergunta, né? É possível acontecer em apenas 24 horas? Sim. Mas também não. Não é necessário. Não necessariamente. Então fica a questão. Pergunta para vocês, antes da gente seguir. galinha. Quem nasceu primeiro? Quem nasceu primeiro, né? O que é um ser vivo? O que faz um ser vivo? Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho, Marquinhos. Pensa aí. Eu trouxe uma matéria que foi publicada há um tempo atrás numa revista. Eu já até assinei essa revista durante um tempo, achava bem bacana. Não é uma revista científica, tá? Mas trouxe alguns itens que ajudam a gente a responder o que faz um ser vivo. Não vou ler a matéria toda, mas vai estar aí depois para vocês acessarem, né? Vamos ver se tem aqui, ó. Uma das coisas que essa matéria, primeiro que é difícil, né? Mas uma das coisas que essa matéria diz é que, a princípio, para que um ser seja vivo, ele precisa ter a capacidade de se reproduzir. Então, se ele não se reproduz, ele não pode ser considerado um ser vivo. Então, tem que se reproduzir. Sem reprodução, ele não pode ser necessariamente um ser vivo. Ele tem que evoluir, então ele tem que crescer, se desenvolver, ele tem que, né, se tornar mais complexo nesse desenvolvimento. Ele tem que manter o seu metabolismo, e eu não sei porque isso aqui bloqueou, deixa eu bloquear aqui. Tem que produzir energia enquanto come e respira, então tem que comer, tem que respirar, e ao comer e respirar, ele vai manter esse metabolismo. E talvez a coisa mais difícil aqui é qualificar o vírus, porque o vírus divide os pesquisadores, né? A gente, passando por uma pandemia, sabe muito bem esse problema do vírus, né? Por quê? Porque alguns consideram que o vírus é um ser vivo, porque eles se reproduzem, mas outros acham que não, né? Que os vírus não são seres vivos. Tá? Luiz, sua opinião como especialista. Exatamente isso. O vírus a gente fica em dúvida, porque ele não tem metabolismo, ele só consome dos outros. E a bactéria, por exemplo, ela se reproduz, mas ela também tem metabolismo. A gente segue assim. Exatamente. Então, para ser um ser vivo,
Tem que ter pelo menos essas características aqui. Mas não era considerado ser vivo, agora é dúvida. Agora é uma dúvida, né? Isso. Porque divide opiniões. Tem quem acredita. Então daqui a pouco vai ser considerado ser vivo. Ou vão chegar a uma conclusão, né? Quer seja assim, quer seja não. Né? Então, com essa definição aqui, a gente pode começar a comparar coisas. Se você pegar um grão de areia é um ser vivo? Por que não? Porque ele não se reproduz, porque ele não se desenvolve, porque ele não evolui, porque ele não tem metabolismo a partir da produção de energia quando ele come e respira. Porque o grão de areia não come nem respira. Então não pode ser um ser vivo. E a grama? A grama pode ser considerada um ser vivo? Sim. Porque ela tem o seu... minimamente tem esses elementos que a gente tem aqui. Ela se reproduz. Fácil, inclusive, né? Você não precisa nem plantar grama, brota, né? Ela... incrível, né? Isso diferencia bastante a respeito do que é um ser vivo. Então, quando Deus criou os seres vivos, Deus criou seres que são capazes de reproduzir, por isso que ele fala, sejam fecundos, se multipliquem. Então, ele embute na criação essa característica de ser vivo. Não existe isso, por exemplo, para a areia. Deus não fala para a areia, cresça, multiplique, encha toda a terra, que não ia virar um deserto, né? Mas ele fala isso para os animais, fala isso para a vida vegetal. Então está muito bem explicado o que é um ser vivo. Tudo bem, pessoal? Até aqui tudo bem? Então, eu acho que o que faz mais diferença é o metabolismo. Porque se você pensa assim, o vírus, se a gente considerar, vamos supor um robô lá para frente, se a gente der matéria para ele se reproduz. Consequentemente, ele é um ser vivo. Ele pode autoproduzir novos robôs, vamos supor assim, né, lá no futuro. Um vírus seria isso. Então, acho que o X da questão é o metabolismo. Para mim, pelo menos. Que é o que faz... que é o principal diferencial, digamos porque aqui. Senão, a máquina pode ser um ser vivo. Né? O próprio vírus de computador, né? Ela se reproduz. Se reproduz. Muito bom. Bons pontos. Então, pensando nessa matéria, vamos dar seguimento aqui. E vamos ver esse texto aqui. A gente já viu, então presta atenção, a gente viu isso na semana passada, mas agora a gente vai refletir um pouquinho. Tá? Essa afirmação a gente viu na semana passada, um slide parecido com esse, mas aqui era o que os biólogos naturalistas eles acreditam como ponto de partida para a vida no nosso planeta. A vida é gerada espontaneamente pelas leis naturais, com base em elementos químicos inanimados, ou seja, elementos químicos que não têm vida, e sem nenhum tipo de intervenção. Então a vida espontaneamente aconteceu. É isso que essa frase quer dizer. Tá? Não tinha vida, mas os elementos químicos que não têm vida, eles, a partir das leis naturais, eles geraram vida espontaneamente, sem nenhuma intervenção. Então, essa é a primeira afirmação. Tudo bem? Se a gente pegar essa afirmação que está aqui, que talvez você diga, eu não acredito nisso. Não do jeito que está aqui. Se a gente simplesmente tirar a última parte, o que te parece? É mais fácil de aceitar assim ou assim? Opa, deixa eu... Assim ou assim? Assim não. A gente já falou assim não. E se a gente excluir isso aqui?
Agora, e se a gente mudar essa mesma afirmação assim? O robô sozinho ia se formar, né? Sem ação de alguém, se o robô todo mundo deseja. Então, olha só a conclusão que a gente está chegando aqui. Que a gente não discorda necessariamente da primeira parte. Vou voltar aqui. Não, a gente não discorda, não quer dizer que a gente concorda. A gente não necessariamente discorda dessa primeira parte aqui. Ó. Espontaneamente, também é meio dúbio. Então, talvez riscar isso aqui. O que vem antes disso? Vamos chegar lá. Então, assim... Se Deus criou isso... Mas foi... na verdade, assim, se a gente pensar bem, né? Essa palavra espontaneamente aqui, ela é anulada pela intervenção. Se tem intervenção, não pode ser espontâneo. Então, assim, vale a pena até riscar isso aqui também. Deixa eu aproveitar que a gente está gravando. A gente pode chegar aqui e também riscar essa parte. Então, voltando para a frase que a gente está discutindo. Então, se a vida é gerada pelas leis naturais com base em elementos químicos inanimados a partir da intervenção divina. Essa frase aqui, ela é diferente dessa, que também é diferente dessa, apesar de usar as mesmas bases. Quais são as mesmas bases? Vida gerada com base em elementos químicos inanimados. Somos compostos por elementos químicos inanimados. Se Deus não trouxe sementes nem embriões, então como que a vida surgiu? Vamos voltar para o texto? É nessa hora que a gente tem que voltar para o texto. Vamos começar da onde? Vamos começar daqui. Ó. Aqui. Que a terra produza relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. Você viu que foi a terra que produziu. Deus deu o comando e a terra começou a criar. Deus não pegou uma semente que ele trouxe lá da eternidade e plantou aqui. E nem embriões que ele tinha cultivado no laboratório divino e trouxe para cá. Ele simplesmente deu o comando. E a própria terra começou a reagir a esse comando. Vocês estão entendendo? Então, vamos descer um pouquinho mais. E aí a gente já para por aqui. Né? As coisas estavam pré-fabricadas. Olha só. Que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie. A terra. Mesma coisa, ele deu o comando e a terra começou a criar. E o que tinha na terra? Cadê? Aqui. Elementos químicos inanimados. Qual que é a diferença que eu estou querendo dizer para vocês? A diferença aqui é o agente. Enquanto a gente tem uma posição que diz que o agente foi espontâneo e sem intervenção, aqui a gente está vendo que ter criado as coisas com base em elementos químicos inanimados não tem problema nenhum. Porque para nós o importante é que o agente não é espontâneo e sem intervenção, mas o agente foi Deus. Por que a gente está falando isso? Porque
Às vezes se cria aquela ideia de que a partir do momento que você acredita que Deus criou todas as coisas, você é anti-ciência. E não é. A gente viu que Deus estabeleceu leis. Essas leis, elas existem. Elas são estudáveis, inclusive. A gente pode estudá-las e entender o seu mecanismo. Mas a questão é, em última instância, a gente acredita que Deus é quem deu comando para essas coisas. Por quê, gente? Porque as coisas são muito bem feitas para que tudo isso acontecesse de uma forma espontânea e sem controle. Guarda isso. As coisas são muito bem feitas e muito bem desenhadas para que surgissem de forma espontânea, e a gente continua na próxima semana. Tá bom? Deus abençoe vocês.